Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à Zona Radioativa, a um dos últimos episódios aqui deste ano. E hoje eu resolvi fazer uma coisa assim, mais leve, né? Não vou tocar aí em nenhum tópico muito polêmico, né? Até porque estamos em dezembro e eu quero encerrar este ano de uma maneira mais descontraída, né? Uma maneira mais amigável, né? Digamos assim. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a minha história com os videogames. E olha que eu sou numa época aí que pegou quase que toda essa fase aí clássica, né, dos jogos. Meu primeiro videogame foi um Atari 2600, que eu não tenho certeza se era fabricado pela Polivox ou pela Gradiente. Eu acho que era pela Polivox, porque a Gradiente foi o MSX que eu também cheguei a ter, lá o Expert. Mas isso aí anos depois, era um quase computador, quase videogame, né, um meio termo entre os dois, e que rodava os jogos em fitas cassete. Mas eu não comecei ainda, comecei ainda na época do Atari, lá no comecinho ali da década de 80, uma época em que o resto do mundo já tinha até lá o NES, né, que no Brasil nunca tivemos. Quer dizer, nunca tivemos oficialmente, né, pois existia aqui no Brasil, né, o Phantom System, mas isso não assim ainda no comecinho, né, da década de 80, aquele período nós tínhamos o máximo Atari, né, Atari, depois o Dactari, que eu não sei que fabricava, não me lembro mais, mas o Dactari eu nunca tive, né, era só um Atari, e era caríssimo, né, naquela época. Foi um presente ali, bem ali marcante, né, na minha vida, primeiro videogame, quer dizer, acho que isso aí marca a vida de qualquer criança, né. E eu não tinha muitos jogos, não, eu tinha poucos jogos, eu tinha ali o Hero, tinha Enduro. Aí anos depois eu ganhei também um jogo que até hoje é o meu preferido, né, do Atari, que era o Montezuma's Revenge, que era ali um tipo um mexicaninho ali que entrava numa pirâmide ali antiga, né? Aí tinha que pular umas caveiras, pegar umas chaves ali, era uma coisa bem bacana, né? Tinha aquele clima lá de Indiana Jones, assim, era o mais próximo, né, que existia disso aí no videogame. E a Atari eu tive bem poucos jogos realmente, né? Às vezes eu também alugava, né, jogos, tinha locadores de jogos nesses tempos, né? Aliás, locadores de jogos sempre existiram no Brasil, né? Nas épocas mais antigas, enfim, pelo que eu me lembro, né? Mas depois do Atari eu pulei direto, né, para o Master System, isso aí mais de uma década depois, né? O Master System da Tectoy, que era de 8 bytes, né? Era um videogame caro também na época. Aliás, o videogame sempre foi caro no Brasil, mas já com o Master, né, era meu e do meu irmão, né, o mais novo. E a gente tinha até que uma quantidade razoável, né, de jogos, apesar de serem caros, né? Mas de tempos em tempos, em algumas datas, dava para se comprar uma coisa ou outra. Às vezes também compramos ali jogos usados, né, da locadora mesmo, de onde tirávamos ali os jogos para jogar. E dessa época aí para frente, né, eu realmente não cheguei a ter quase nada. Não tive ali um Mega Drive, né, era um sonho de consumo de muita gente, mas eu nunca cheguei a ter. E do Master eu pulei direto para um PlayStation 2. Pois é, né, eu não cheguei a ter um PlayStation 1, não cheguei a ter ali um Nintendo 64, não cheguei a ter Game Boy também, que era outra coisa que, nossa, eu era fascinado por aquilo, mas nunca aconteceu, né, de ter. Eu cheguei a ter até uma época que eu tinha até dinheiro para comprar, né, do meu próprio esforço ali, do meu próprio trabalho, mas nunca cheguei a comprar, né, um Game Boy. Fui conhecer Game Boy por emulação, né, nos computadores ali mais antigos, na meu 386, enfim, por emulação sim, né, mas não ali no videogame mesmo em si, né, no portátil. Apesar que eu tive um portátil também, não tenho ainda, né, um PSP, que foi de certa forma meu último videogame, né, que eu tive na vida. Ainda tenho, jogo de vez em quando. Fora isso, eu tenho também um Raspberry Pi, que é emulação, é um sisteminha ali que roda algo parecido com Linux, né? Mas é emulação de videogames antigos, e eu gosto bastante. Mas infelizmente a fonte do meu Raspberry quebrou e não tenho como comprar outra no momento atual, até porque essas fontes vêm da China, né, e agora tá complicado, né, para importar essas coisas, já que este desgoverno atual aí coloca essas taxas absurdas em compras no estrangeiro, então não tem como, né, vou ficar na vontade ainda por um bom tempo, não sei como o futuro vai se encaminhar, né, mas no momento eu não tenho, fico ficando à vontade. E olha que eu tinha bastante jogos, tenho bastante jogos do Raspberry, né, tem ali acho que mais de 6 mil jogos, né. Tem praticamente zilhões de jogos ali do MSX, tem jogos lá do NES, Super NES, Master System, Mega Drive, enfim, muita coisa boa, muita coisa aí que gostaria de estar jogando hoje, mas não tenho como, né? Mas é isso, né? Essa aí é a minha breve história aí com os videogames, né? Com os jogos eletrônicos. Não é uma história muito interessante, nem muito grande, mas foi assim a minha vida, gente. Mas foi assim, ainda é assim, né? Eu adoro jogos, mas
mas nunca tive assim tantos assim. Quer dizer, do PlayStation 2 eu tenho bastante jogos, mas mais uma vez também não tenho como jogar, pois o controle que eu tinha quebrou. E adivinhe, para comprar um novo teria que ser da China, mas né, não tem como. Mas o ano aí terminando e eu não vou ter como jogar nada, né? Último mês do ano, eu aqui só na vontade, mas faz parte, gente. Então aí um bom dia para todos vocês, boas jogatinas para quem gosta de videogame e até a próxima. Até mais.